Você já teve a sensação de que Deus ainda está ali, mas você não consegue mais escutar sua voz, que Ele continua chamando o seu nome. Mas o barulho dentro de você é mais alto do que qualquer sussurro do céu. Talvez, em algum momento da sua caminhada com Deus, a voz dele era clara, bastava um versículo e o seu coração queimava. Bastava um louvor e as lágrimas escorriam. Havia uma conexão íntima, pura, viva, mas com o tempo, o mundo falou mais alto, as dores se acumularam, as decepções foram criando camadas sobre o seu coração. E agora tudo o que resta é o eco de uma fé que um dia já foi vibrante. Você ainda crê, mas não escuta mais. Muitos vivem hoje essa realidade, continuam frequentando cultos, ainda dizem Deus é fiel. Mas por dentro estão vazios, silenciosos, não por escolha, mas por exaustão, e sem perceber, deixaram de ouvir a voz do Senhor não porque Ele parou de falar, mas porque algo dentro dele se fechou. Esse vídeo é um convite para você que sente saudade, saudade daquele tempo em que orar não era difícil, em que escutar Deus era natural. É para você que já conheceu a doçura da presença divina, mas agora vive uma rotina seca, sem lágrimas, sem revelação, sem respostas. Talvez você esteja esperando que Deus fale alto, com sinais, com milagres, com evidências visíveis. Mas, e se Ele ainda estiver falando, só que de forma diferente? E se, como aconteceu com Elias, Ele estiver sussurrando no vento, e você está distraído procurando trovões? A verdade é que a voz de Deus nunca cessou. O Pai nunca parou de te chamar. Ele ainda sussurra nos momentos mais comuns, ainda envia sinais sutis, ainda usa o cotidiano para falar verdades profundas. Mas nós nos tornamos espiritualmente surdos, ocupados demais, magoados demais, frios demais. Passamos a esperar Deus apenas no extraordinário, e esquecemos que Ele habita também no simples neste vídeo. Vamos explorar juntos como a voz de Deus continua ativa, como Ele ainda chama pelo seu nome, mesmo quando você acha que não merece mais ouvir. Vamos falar sobre o cansaço que nos faz calar, sobre a dor que constrói muros, sobre a rotina que sufoca a fé, mas também vamos descobrir que é possível restaurar a audição espiritual, que existem caminhos bíblicos e exercícios simples que nos reconectam com o céu. Vamos entender como o silêncio de Deus nem sempre é ausência, mas às vezes é espera. Espera por um coração disposto a escutar de novo, porque Deus fala com quem se dispõe a ouvir. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma ainda há em você o desejo de escutar. Cada tópico deste vídeo vai aprofundar uma área específica dessa jornada. Talvez um deles te confronte, talvez outro te conforte, mas todos têm um propósito: reacender a sua sensibilidade espiritual, despertar sua escuta interior, trazer de volta o som da voz que chama pelo seu nome, e no final, uma revelação especial espera por você. Um ensinamento que pode ser a chave para desbloquear de vez essa área que está adormecida na sua alma. Então, fique comigo até o final e permita que Deus volte a falar, porque Ele nunca parou. Ele ainda te chama, mas é você quem precisa voltar a ouvir. O cansaço espiritual que te fez calar, mesmo ainda crendo, você já sentiu como se a sua fé estivesse intacta. Mas a sua voz diante de Deus se calou, como se ainda acreditasse em tudo o que Ele é, mas não tivesse mais forças para conversar com Ele. Esse é o cansaço espiritual que não grita, mas sufoca em silêncio. Ele não destrói de uma vez, mas vai minando aos poucos. Começa com orações rápidas, depois com orações ausentes, em seguida, vem o vazio. Não porque você deixou de crer, mas porque se cansou de não ser respondido, se cansou de dobrar os joelhos e levantar do mesmo jeito, se cansou de esperar e não ver frutos. Quantas vezes você orou com lágrimas nos olhos, mas pareceu que o céu permaneceu indiferente? Quantas vezes você buscou direção, mas o único retorno foi o silêncio? Isso não torna você fraco, isso torna você humano. Até os mais fortes em fé enfrentam esse vale,
É o momento em que a alma ainda crê, mas o coração não consegue mais falar. E quando fala, parece um monólogo. Você derrama palavras, emoções, confissões. Mas não há resposta, nenhuma paz, nenhuma direção, só o eco da própria dor. Mas a Bíblia nos mostra que esse cansaço não é um pecado, é um estágio. Um momento de esgotamento da alma que até os mais íntimos de Deus já enfrentaram. Davi, o homem, segundo o coração de Deus, escreveu, no Salmo 6, estou exausto de tanto gemer. À noite inundo de lágrimas o meu leito, de tanto chorar encharco a minha cama. Essas palavras não são de alguém que perdeu a fé, são de alguém que ainda crê, mas está cansado, alguém que ainda ora, mas já não encontra palavras, que ainda busca, mas com as forças no limite. Talvez você se identifique com isso, talvez a sua oração hoje seja um silêncio carregado de saudade, um olhar vazio para o teto, esperando algo que você já não sabe se virá. E é nesse ponto que muitos desistem, não da fé em si, mas da intimidade com Deus. Desistem de esperar, desistem de escutar. Continuam crendo, mas não se conectam mais. Continuam servindo, mas com o coração abafado. A boa notícia é que Deus vê até mesmo o silêncio como oração. Ele Ele entende o gemido que não se traduz em palavras. Em Romanos, está escrito que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você para de falar, o Espírito continua orando dentro de você. Mesmo quando a sua boca se cala, o seu coração continua sendo ouvido. Deus nunca exigiu de você uma oração perfeita. Ele nunca pediu que você orasse com palavras bonitas ou declarações de fé inabalável. O que ele deseja é um coração quebrantado, mesmo que silencioso, uma alma sincera, mesmo que exausta. É por isso que você ainda sente vontade de buscar, porque apesar do cansaço, há algo dentro de você que sabe que Deus é real, que sabe que Ele ainda está ouvindo, que Ele não se afastou, que mesmo sem respostas, Ele está presente. Então hoje, ainda que sem palavras, ainda que sem força, faça o movimento de se aproximar, não para exigir explicações, mas para descansar. Não para buscar uma resposta imediata, mas para reconectar sua alma com o Pai, porque Ele ainda te chama, mesmo quando você está calado, mesmo quando você já não sabe o que dizer. E nesse silêncio, Ele sussurra: eu nunca parei de te escutar. O erro invisível de esperar ouvir Deus apenas no extraordinário. Você já se pegou esperando que Deus falasse com você de forma grandiosa? Como se a única maneira dele se manifestar fosse por sinais sobrenaturais, visões impressionantes, ou palavras proféticas retumbantes? Muitos de nós caímos, sem perceber, nesse erro sutil e perigoso. O de limitar a voz de Deus ao extraordinário quando ele também fala, e muitas vezes prefere falar, no simples, nosso coração condicionado por histórias marcantes, pregações intensas e experiências poderosas passa a acreditar que, se Deus realmente quer falar, Ele vai usar o céu e a terra, vai provocar algo fora do normal, vai usar trovões, terremotos, vozes audíveis. Mas quando esperamos apenas por isso, nos tornamos espiritualmente cegos e surdos para o modo como Ele realmente escolhe falar na maioria das vezes. Foi o que aconteceu com Elias. Ele era um profeta corajoso, que já havia visto fogo cair do céu, milagres se manifestarem, o impossível acontecer, mas no momento de sua maior angústia, quando fugia para o deserto sentindo-se só e sem direção, Deus o chamou para um encontro. E como você esperaria que Deus falasse com alguém tão importante? Talvez por meio de um furacão ou de um estrondo celestial, mas não foi assim. A Bíblia relata em 1 Reis 19:12 que veio um vento forte, depois um terremoto, e em seguida um fogo porém. O fogo porém. Deus não estava em nenhum desses. Ele veio um sussurro suave, uma brisa, algo pequeno demais para os sentidos naturais, grande o suficiente para transformar tudo por dentro. Essa história revela algo essencial,
quem só espera Deus nos trovões, perde os sussurros. Quem só quer o extraordinário, ignora o divino no cotidiano, é o erro invisível de uma fé imatura, que não aprendeu a reconhecer o sagrado nas pequenas coisas. Jesus também caminhava assim. Ele não fazia espetáculo para se revelar. No caminho de Emaús, por exemplo, 2 discípulos desanimados andavam tristes após a crucificação. E Jesus se aproxima, caminha com eles, fala com eles, mas eles não o reconhecem. Ele não veio com glória nem com luz celestial. Veio como um peregrino, um homem comum. A voz de Deus estava ali, caminhando ao lado deles, e eles não perceberam. Isso acontece com muitos de nós. Estamos tão focados em encontrar Deus em experiências emocionantes, que deixamos de escutá-lo nos detalhes da rotina. Ele está no abraço de um filho, na palavra de um amigo, no silêncio da madrugada, na brisa que entra pela janela. Está nos pequenos começos, nos gestos simples, na leitura da palavra que toca um ponto exato da nossa dor. O extraordinário é bíblico, é real. Mas não é a única maneira de Deus agir. Aliás, o mais comum é que ele se revele no que o mundo considera pequeno. Porque o reino de Deus não vem com aparência visível. É como a semente de mostarda, como o fermento escondido na massa, como o tesouro achado num campo simples. Ele está escondido onde poucos estão dispostos a buscar. O problema de esperar apenas pelo extraordinário é que essa busca incessante por emoções fortes nos torna espiritualmente surdos para o que realmente importa. Buscamos fogo, mas ignoramos a brisa. Procuramos milagres, mas rejeitamos o processo. Pedimos manifestações visíveis, mas desprezamos a voz que fala por dentro. Deus ainda fala, mas é preciso aprender a escutar como Samuel. Com humildade e prontidão, é preciso deixar de lado a expectativa de espetáculo e voltar os ouvidos para o que ele já está dizendo em cada detalhe da sua vida, hoje. Talvez ele não esteja falando por meio de uma voz audível ou um milagre visível, mas se você prestar atenção, pode perceber que ele ainda está sussurrando. E quem aprende a ouvir esse sussurro nunca mais se perde no barulho do mundo. Você deixou de escutar ou se fechou por autoproteção. Há momentos em que não é que Deus parou de falar, é que sem perceber fomos nós que nos fechamos. Não por maldade, não por rebeldia, mas por autoproteção, feridos demais, decepcionados demais. Nos defendemos do único que ainda queria nos curar, erguemos muros ao redor da alma para evitar mais dor, mas acabamos impedindo a voz que poderia nos restaurar. Você já pensou que talvez o seu silêncio espiritual seja mais do que cansaço, que ele seja uma reação à dor não tratada? Há uma frustração antiga que você decidiu esconder, há uma espera longa demais por uma resposta que não veio. Muitos pararam de escutar porque começaram a ter medo do que ouviriam. E se Deus pedisse algo difícil? E se ele tocasse naquela área que dói? E se ele falasse sobre aquele perdão que ainda não conseguimos liberar? É mais fácil se calar, mais fácil ocupar a mente, mais fácil manter a rotina e evitar a presença. Mas o problema da autoproteção espiritual é que ela nos isola da única voz que pode nos salvar. Construímos defesas que, ao invés de nos proteger, nos afastam do remédio. Tentamos controlar o acesso de Deus às partes mais sensíveis da alma. Mas ao fazer isso, também perdemos a sensibilidade para ouvir. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas que por dor se fecharam. Jonas, por exemplo, fugiu da voz de Deus, não porque deixou de acreditar, mas porque não queria lidar com o que Deus estava pedindo. E qual foi o resultado? Silêncio, distância, angústia. Foi preciso descer ao fundo do mar, literal e emocionalmente, para reencontrar o lugar da escuta. Mas há um verso, em Isaías capítulo 50, que traz luz sobre esse processo. O profeta diz: "O Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me desviei para trás." E mais adiante, ele declara que Deus o fez ouvir como um discípulo. Em outras palavras, escutar é uma obra divina, é algo que o Senhor restaura. Mas para isso é preciso pedir.
Você pode orar hoje, como quem pede cura, abre. Senhor, meus ouvidos como os dos que aprendem. Não é sobre forçar a escuta, é sobre se render a ela, é sobre deixar que Deus toque, mesmo nos lugares onde você construiu barreiras. A autoproteção espiritual nos convence de que estamos bem. De que a indiferença é uma forma de maturidade. Mas, na verdade, ela esconde um coração em luto, um coração que ainda sente, mas tem medo de sentir de novo, por isso constrói cascas, mantém distância. Finge que não precisa mais ouvir. O problema é que o silêncio que começa como proteção, termina como prisão aos poucos, vamos perdendo a sensibilidade e deixamos de nos emocionar com a palavra, deixamos de ouvir Deus nos cultos, nas orações, nos louvores. A vida espiritual vira uma sequência de hábitos sem profundidade. E tudo isso por medo. Medo de reabrir feridas, medo de confiar de novo. Mas hoje, Deus está batendo na porta da sua alma. Ele sabe onde foi que você se fechou. Ele conhece o ponto da dor, e mesmo assim, Ele se aproxima com amor, não para te acusar, mas para te libertar. Porque você não foi criado para viver com medo da voz do Pai. Você foi criado para escutá-lo com confiança. Talvez você precise apenas dar um passo, um gesto de abertura, um tempo de silêncio diante de Deus, dizendo: fala comigo de novo, mesmo que eu tenha medo do que vou ouvir. Essa oração sincera já é o começo da cura, já é o começo do fim da indiferença. Deus nunca força uma escuta, Ele espera que a porta seja aberta por dentro. Ele respeita o seu tempo, mas jamais deixará de chamar. Ele ainda diz o seu nome, ainda tem palavras para a sua alma, ainda deseja restaurar sua sensibilidade espiritual. E quando você ousa escutar de novo, algo começa a se mover, a presença volta a ser sentida, a palavra volta a fazer sentido. A oração deixa de ser obrigação e se torna encontro, o muro da autoproteção começa a ruir, e no lugar dele, se levanta uma ponte de reconexão com a voz que nunca deixou de te amar. Como identificar se seu coração está endurecido pela decepção? O coração não se endurece de um dia para o outro. Ele vai se fechando lentamente, ferida após ferida, silêncio após silêncio. Até que um dia, sem perceber, a fé que antes era viva se torna fria, distante, resistente. Não porque você parou de crer em Deus, mas porque você deixou de esperar algo dele. Esse é o sinal mais perigoso de um coração endurecido pela decepção. A fé continua existindo, mas já não espera mais consolo, direção ou resposta. É como se o relacionamento com Deus tivesse entrado em modo automático. Você lê a Bíblia, ora, frequenta cultos, mas por dentro, não acredita mais que algo novo pode acontecer. Já não se espera mais mudança, só manutenção. A decepção é uma das armas mais silenciosas do inimigo. Ela entra sem pedir licença, surge quando oramos e nada acontece. Quando esperamos e a porta continua fechada, quando confiamos, mas somos feridos, ela se instala, primeiro como tristeza, depois como frustração e, por fim, como amargura espiritual. A Bíblia nos dá sinais claros de quando o coração começa a se endurecer. Em Hebreus capítulo 3, há um alerta forte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso significa que é possível ouvir, e ainda assim resistir, que a dureza não está na ausência da voz de Deus, mas na nossa disposição de reagir a ela. Um coração endurecido se torna insensível. Já não se comove com a presença de Deus, já não sente arrependimento profundo, já não se rende com facilidade. Ele começa a filtrar tudo com desconfiança, questiona o mover de Deus na vida dos outros. Critica mais do que se quebranta, e o mais perigoso, se acostuma com essa frieza. Outro sinal é a crítica constante. Quem está decepcionado com Deus muitas vezes projeta isso nas pessoas. Se torna rígido, julgador, desconfiado ao invés de curar a dor, alimenta uma distância emocional de tudo o que remete à fé, como se tentasse proteger o pouco que restou. Há também o desânimo constante. Não é apenas um dia ruim, é uma apatia que vai se arrastando.
tudo parece pesado, a Bíblia já não toca como antes. A oração virou uma obrigação sem vida, o louvor não emociona mais, o coração, tomado pela decepção, passa a duvidar até da esperança. Mas existe um caminho de volta. E tudo começa com uma oração, Senhor. Mostra-me onde meu coração se fechou. Essa oração é perigosa para quem deseja manter o controle, mas poderosa para quem deseja ser curado. Porque Deus vai te lembrar de onde tudo começou, vai te mostrar qual foi a dor que você enterrou. Qual foi a espera que virou ressentimento, qual foi a oração que se transformou em incredulidade disfarçada. O profeta Jeremias viveu isso, no capítulo 17. Ele diz que o coração é enganoso e incurável. Mas no mesmo contexto, ele também declara: cura-me, Senhor, e serei curado. Ou seja, mesmo que o coração esteja endurecido, ele pode ser restaurado. Deus tem poder para quebrar a rigidez espiritual com um toque de graça. O primeiro passo é admitir. É olhar para dentro com honestidade e perguntar a si mesmo: quando foi que parei de esperar? Quando foi que deixei de acreditar que Deus ainda pode fazer algo novo em mim? A resposta pode doer, mas ela liberta, porque só se cura aquilo que se reconhece. E quando você começa a se abrir novamente, mesmo que aos poucos, algo começa a mudar. O Espírito Santo começa a tocar nas áreas entorpecidas, começa a descongelar sentimentos que você havia enterrado, começa a devolver lágrimas aos olhos e sensibilidade ao coração. Hoje, talvez você perceba que o problema nunca foi a ausência de Deus, mas sim, um coração ferido demais para continuar esperando. A boa notícia é que Ele não te rejeita por isso, pelo contrário, Ele está pronto para restaurar sua escuta, sua sensibilidade e sua esperança. E a pergunta que fica é: você está disposto a ser curado? Está pronto para deixar Deus tocar naquele lugar que você mesmo tentou esquecer? Porque se você permitir, Ele não só vai te fazer ouvir de novo, como também vai te fazer sentir. Vai devolver vida ao que se tornou apenas sobrevivência, vai transformar dureza em rendição, vai fazer de novo. Cuidado com a rotina que silencia a fé. Você já se deu conta de como é fácil entrar no piloto automático espiritual, acordar, fazer uma oração rápida, ler um versículo por obrigação, ir ao culto e voltar para casa? Tudo isso sem, de fato, se conectar com Deus. A rotina é uma benção quando bem administrada, mas pode se tornar um inimigo perigoso da fé quando toma o lugar da presença. Ela cria a ilusão de constância, quando na verdade estamos apenas repetindo gestos vazios. Louvamos com os lábios, mas o coração está ausente. Lemos a Bíblia, mas não ouvimos mais a voz de Deus através dela. Oramos, mas não esperamos resposta. Esse é o perigo da espiritualidade automatizada. A fé vira performance, um hábito que acalma a consciência, mas não transforma a alma. E sem perceber, vamos silenciando a escuta espiritual, não porque Deus parou de falar, mas porque deixamos de viver a fé como relacionamento e começamos a tratá-la como um dever. Jesus nos alertou sobre isso ao repreender os fariseus. Eles sabiam de cor as Escrituras, seguiam todos os rituais, mas seus corações estavam longe de Deus. Em Mateus capítulo 15, ele diz: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é uma questão de comportamento exterior, mas de conexão interior. A fé verdadeira não é medida pela frequência com que lemos a Bíblia ou assistimos cultos online, mas pela capacidade de sermos sensíveis à voz do Espírito no meio da nossa rotina, uma alma viva. Mesmo em meio a tarefas repetitivas, encontra espaço para ouvir a Deus. Já uma alma mecânica, mesmo cercada de práticas espirituais, pode se tornar surda. Um sinal claro de que a rotina está matando a escuta é quando perdemos o encantamento. Já não nos emocionamos com um versículo, já não nos sentimos tocados por uma pregação, já não paramos para ouvir. Tudo se torna conhecido, previsível, repetido, mas Deus não é repetição, Ele é novidade de vida. Ele é fonte que jorra sempre de forma nova. Outro sinal é quando tratamos os momentos devocionais como tarefas.
A oração vira um checklist. A leitura bíblica se torna um peso e o culto uma formalidade. Isso cansa, isso esgota. Isso nos faz esquecer por que começamos. Voltar à escuta é voltar à essência, é lembrar que a fé é encontro, não evento, é diálogo, não monólogo, é presença, não apenas prática. A mulher samaritana, no encontro com Jesus, foi transformada não por um milagre, mas por uma conversa, uma escuta atenta, um coração aberto. O livro de Apocalipse traz uma advertência séria. Tenho contra você que abandonou seu primeiro amor. Não significa que a pessoa se afastou da igreja, mas que perdeu o fervor, o senso de presença, a paixão pelo secreto. É possível manter as práticas e perder o coração. E quando isso acontece, a escuta espiritual some. Como voltar? Comece relembrando o motivo pelo qual você se aproximou de Deus. Relembre os momentos em que a voz dele te alcançou. Lembre-se de como era sentir a presença, mesmo sem palavras, de como uma leitura simples podia aquecer o coração. Reacender a escuta passa por voltar ao início, a simplicidade, a fome. Desligue o piloto automático. Reeduque sua rotina. Transforme o devocional em encontro, não em tarefa. Separe tempo para estar com Deus como quem visita um amigo. Fale menos, ouça mais. Troque a obrigação por desejo. Troque a pressa pela presença. A fé que ouve é a fé que para, que silencia, que desacelera para perceber que Deus está falando o tempo todo. E quando você volta a escutar, a rotina deixa de ser prisão e se torna altar. O comum se torna extraordinário. O repetido se torna revelador. E então, o que parecia mecânico volta a pulsar com vida. Porque Deus nunca quis apenas gestos. Ele sempre buscou corações, e se você permitir, Ele pode transformar sua rotina árida em um jardim de encontros. Basta que você volte a ouvir. Exercício de oração para restaurar a audição espiritual. Você já parou para pensar que escutar Deus é algo que pode e deve ser exercitado? Assim como fortalecemos músculos, exercícios físicos, nossa sensibilidade espiritual também precisa de disciplina. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas vivem em ambientes tão barulhentos, internos e externos, que não conseguem perceber quando Ele fala. A boa notícia é que a escuta espiritual pode ser restaurada. E isso começa com pequenas práticas, simples mas profundas, que nos reconectam com o céu. O primeiro passo é entender que escutar Deus exige silêncio. Não apenas o silêncio do ambiente, mas o silêncio da alma. É preciso calar as vozes da ansiedade, do medo, da comparação, do controle. Essas vozes gritam dentro de nós, todos os dias. Elas disputam espaço com a voz de Deus. E se não forem acalmadas, elas abafam completamente a direção divina. Por isso, comece por 5 minutos. Apenas 5 minutos por dia. Um tempo onde você não fala, onde não pede nada. Apenas se senta em silêncio e respira. Sim, respire. Respiração consciente é uma forma de desacelerar o corpo e abrir espaço para o espírito. Inspire profundamente, expire devagar. Faça isso com a consciência de que Deus está ali, que Ele está perto, que Ele quer falar. Depois desse momento de silêncio, abra a Bíblia, mas não para cumprir uma leitura obrigatória. Abra com expectativa, escolha um trecho curto, um salmo, um trecho de um evangelho, leia devagar e pergunte a si mesmo: o que Deus quer me dizer com isso hoje? Não busque informação, busque direção. Busque direção. Permita que o texto fale com você como se fosse uma carta pessoal. Esse processo de leitura meditativa é chamado por muitos de meditação bíblica. É mais do que ler, é mastigar a palavra, é repetir o versículo, é deixá-lo ecoar dentro do coração. É como quem guarda uma semente no solo até que ela comece a germinar. A neurociência já comprovou que a meditação transforma conexões no cérebro. E na vida espiritual, isso também é real. Quanto mais você medita na palavra em silêncio, mais sensível se torna. Mais atento à voz de Deus nos detalhes, a escuta se ativa,
a alma se afina. Outra prática é escrever. Sim, escreva suas orações, escreva o que você sente, escreva o que ouviu no silêncio. Isso não é invenção moderna. Muitos salmos foram, na verdade, orações escritas. Quando você escreve, organiza o que está dentro de você, e muitas vezes, ao escrever, percebe que Deus já estava falando. Você só não tinha parado para escutar. E se você sente que ainda é difícil ouvir, lembre-se, escutar Deus é mais sobre presença do que sobre palavras. Muitas vezes, Ele fala por meio da paz que surge no meio da oração, por meio da convicção silenciosa, por meio de uma lembrança de um versículo, de uma lágrima que você não sabe explicar. Esse exercício de escuta pode ser feito a qualquer hora do dia, mas há algo especial nas primeiras horas da manhã, antes do mundo acordar, antes que o celular te roube a atenção. Quando ainda há silêncio ao redor e o coração está mais disponível, Jesus fazia isso. Em muitos momentos, ele se retirava para lugares solitários de madrugada, apenas para orar e ouvir o Pai. A escuta espiritual não é mágica, é cultivo, é perseverança, é uma prática diária. Mas com o tempo, você começa a perceber que Deus sempre esteve falando, sempre. E que era você quem precisava aprender a silenciar por dentro. Hoje, faça um teste. Reserve esses 5 minutos. Respire, fique em silêncio, leia um trecho da palavra. Pergunte a Deus o que Ele quer te dizer. E apenas ouça. Talvez você não escute nada audível, mas algo vai mudar. Uma calma vai chegar. Uma direção vai surgir. E essa será a prova de que você não está sozinho, de que Ele está ali, e de que a escuta espiritual está voltando. Porque Deus nunca deixou de falar, mas agora, você está aprendendo de novo a escutar. O que o chamado de Samuel revela sobre a sensibilidade espiritual, uma das histórias mais marcantes da Bíblia sobre escuta espiritual, é o chamado de Samuel. Ele era apenas um menino quando ouviu Deus pela primeira vez. Estava deitado no templo, servindo a ele, quando durante a noite uma voz o chamou pelo nome. Samuel, ele se levantou. Correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei. Volte e deite-se. Isso se repetiu 3 vezes. O que essa história nos mostra é algo profundo. Samuel ouvia, mas não reconhecia. O problema não era a escuta, era a interpretação. Ele ouvia claramente a voz de Deus, mas achava que era outra pessoa. Quantas vezes isso acontece conosco? Sentimos algo no coração, uma inquietação, uma direção suave, mas atribuímos ao acaso, à nossa mente, ou ao cansaço, e deixamos passar. A sensibilidade espiritual não é apenas escutar, é saber de onde vem o que se escuta. É saber de onde vem o que se escuta. É saber identificar o que é de Deus, o que é da carne, e o que é da confusão emocional. E essa sensibilidade, como no caso de Samuel, pode e deve ser ensinada. Foi Eli quem ajudou Samuel a entender. Na 4ª vez, Eli percebeu que era Deus quem estava chamando o menino, então disse: Se ele chamar de novo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E naquele momento, Samuel aprendeu a responder à voz divina. Isso nos ensina que, muitas vezes, precisamos de mentores espirituais, de pessoas mais experientes na fé que nos ajudem a discernir o que Deus está dizendo. Não há vergonha nisso. Samuel era um futuro profeta, mas precisou de ajuda. E você, mesmo com anos de caminhada, pode estar ouvindo sem perceber que é Deus. Outro detalhe importante. Deus chamou Samuel mais de uma vez. Ele não desistiu na primeira tentativa. Isso mostra a paciência divina. Mesmo quando você não entende, mesmo quando não responde, Deus insiste. Ele continua te chamando. Porque o que Ele quer não é apenas te dar uma ordem, mas te ensinar a escutar, a caminhar com Ele, a se tornar íntimo da sua voz. Repare também no cenário em que tudo aconteceu. Samuel estava deitado em descanso, em um lugar santo. Isso não é coincidência. A escuta espiritual é mais clara quando o coração está em repouso, quando estamos disponíveis,
Quando desaceleramos, hoje, muitos não escutam Deus não porque estão longe, mas porque estão distraídos, vivem em correria, estão ocupados demais, cheios de ruídos internos, mas Deus continua chamando. Ele continua dizendo o seu nome, e se você parar, se você fizer silêncio, se você responder como Samuel dizendo, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo, ele vai falar. O chamado de Samuel também mostra que Deus não espera que você seja perfeito para escutar. Samuel era jovem, inexperiente, sem entendimento pleno, mas Deus o escolheu, Deus o chamou. Deus falou com ele pessoalmente. Isso derruba a ideia de que só os maduros na fé ouvem a voz do céu. Deus fala com quem se dispõe, com quem está atento, com quem tem o coração sensível. E quando Samuel começou a escutar, tudo mudou. A Bíblia diz que o Senhor continuou se revelando a ele, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Ou seja, ele se tornou uma voz profética segura, confiável, mas tudo começou com um chamado simples, um nome dito no meio da noite, e uma resposta sincera: fala, Senhor. Se você sente que está ouvindo algo, mas não tem certeza, se percebe algo se repetindo no seu interior, uma inquietação, um versículo que não sai da mente, um nome que volta ao pensamento, talvez seja Deus tentando chamar sua atenção. E talvez você só precise de um Eli, alguém que te diga: é o Senhor. Responda a ele. Hoje você pode fazer essa oração: Deus, se és tu, fala comigo de novo. E me dá sensibilidade para reconhecer a tua voz. Essa oração, simples e sincera, pode marcar o início de uma nova fase. Uma fase em que você não apenas ouve, mas reconhece, não apenas sente, mas discerne. E como Samuel, você passará a andar com clareza, porque quem aprende a escutar a Deus, nunca mais vive em confusão, como o ressentimento contra Deus cria bloqueios na alma. Poucas coisas são tão difíceis de admitir quanto isso. Estar magoado com Deus, muitos carregam essa dor em silêncio, continuam orando, continuam indo à igreja, continuam dizendo: Deus é bom. Mas lá no fundo, há uma ferida não tratada, um ressentimento escondido, uma decepção engasgada que criou um bloqueio silencioso entre o coração e o céu. Esse tipo de ressentimento não começa com rebeldia, mas com expectativas frustradas. Você orou e não foi atendido, esperou e nada aconteceu, acreditou e foi surpreendido pela dor. Viu a cura não acontecer, viu a porta continuar fechada, viu a pessoa que tanto amava ir embora, e mesmo sem querer, algo dentro de você começou a se fechar, a confiança cedeu espaço à cautela. O afeto virou apenas obrigação, o relacionamento virou formalidade. É importante entender. Ressentimento contra Deus não significa que você o odeia. Significa apenas que, em algum ponto da jornada, você se sentiu traído, ignorado ou desamparado, e esse sentimento não tratado se transforma em distância, uma distância que afeta sua escuta espiritual, porque quem não confia mais já não espera ouvir. O salmista expressa isso em vários momentos. No Salmo 13, por exemplo, ele escreve: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas palavras revelam um coração em conflito, um homem de fé, mas também ferido, que não nega sua dor, que não finge estar tudo bem, que clama com sinceridade, mesmo sem entender. Esse é o primeiro passo para curar o ressentimento: confessar a dor, falar com Deus como quem desabafa com um pai, não com falta de reverência, mas com honestidade. Deus não se escandaliza com seus sentimentos. Ele não se afasta porque você está confuso. Pelo contrário, ele se aproxima daquele que tem o coração quebrantado e sincero. Mas muitos não fazem isso. Muitos preferem reprimir, enterram a mágoa sob uma espiritualidade superficial, mantêm as práticas, mas evitam o confronto com Deus, fingem que está tudo bem. Enquanto carregam um peso que contamina tudo, e o resultado é bloqueio, a oração perde força,
A escuta se silencia, a alma endurece. Há também aqueles que se afastam lentamente, param de orar. Param de buscar, não porque deixaram de crer, mas porque sentem que não vale mais a pena. É o ressentimento disfarçado de cansaço espiritual. A alma ainda quer, mas o coração está fechado. Se esse é o seu caso, saiba que Deus não quer manter esse abismo, Ele quer curar a sua alma, Ele quer restaurar o que foi ferido. Mas isso só acontece quando você reconhece o que sente. Quando tem coragem de dizer: Senhor, eu confiei e me frustrei. Eu esperei e sofri, eu te amo, mas estou ferido. O profeta Jeremias também sentiu isso. No livro de Lamentações ele diz: quando clamo por socorro, ele rejeita a minha oração, cercou os meus caminhos com pedras lavradas. Mas logo depois, ele muda o tom e declara: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso nos ensina que a dor pode coexistir com a esperança, que a alma ferida ainda pode crer. E que o ressentimento pode ser transformado em confiança quando entregamos a Deus tudo o que está dentro de nós. Você não precisa esconder o que sente, Deus já sabe. O que Ele espera é que você entregue, que você confesse, que você abra o coração, e então os bloqueios começarão a cair, a escuta será restaurada, a intimidade voltará. Não tenha medo de dizer para Deus o que ninguém mais sabe. Ele é o único capaz de transformar ressentimento em rendição, frustração em fé, silêncio em voz e o mais lindo de tudo. Mesmo enquanto você se afastava, Ele nunca parou de te chamar. Ele continuou dizendo o seu nome, porque Ele sabe que no tempo certo, você voltaria a escutar. O que uma mulher que orou por 15 anos sem resposta nos ensina sobre escuta espiritual? Imagine uma mulher que ora todos os dias, durante 15 anos, pedindo a mesma coisa, 15 anos sem ouvir um sim. 15 anos de silêncio, de promessas não cumpridas, de noites em claro, de lágrimas que ninguém viu. Você talvez pense: como alguém suporta tanto tempo, esperando sem desistir? A resposta é simples, mas profunda. Ela não orava apenas para pedir, mas para permanecer. Essa mulher existiu. Está na Bíblia. O nome dela é Ana. Ela vivia com a alma angustiada porque não podia ter filhos. E sofria humilhação dentro da própria casa. Penina, sua rival, zombava dela ano após ano. E mesmo assim, Ana não se calou, ela não desistiu. A cada ano, subia ao templo, e a cada ano, orava. O detalhe mais tocante da história de Ana não está apenas no milagre que ela recebeu, mas na maneira como ela lidou com o silêncio de Deus. Ela não se revoltou, não virou as costas. Não tratou a demora como indiferença divina. Pelo contrário, ela foi ao templo, se derramou diante de Deus e abriu o coração. Em 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia diz que ela orava em silêncio. Apenas os lábios se moviam, mas sua alma clamava intensamente. É exatamente aí que aprendemos sobre escuta espiritual. Ana não apenas orava, ela se expunha diante de Deus. Ela orava como quem espera. Como quem acredita que, mesmo que o céu esteja em silêncio, Deus está ouvindo. E mais do que isso, que Ele está fazendo algo, mesmo que ela ainda não consiga ver. Quando o sacerdote Eli a viu orando daquela forma, achou que ela estava embriagada, mas ela respondeu com uma frase que revela sua profundidade espiritual: não estou embriagada, mas estou derramando a minha alma diante do Senhor. E foi exatamente essa disposição, a de derramar-se, que a tornou sensível para perceber o mover de Deus, mesmo quando ninguém mais via. O que Ana nos ensina é que a oração constante, mesmo sem resposta visível, não é tempo perdido, é um tempo de moldagem. Enquanto ela orava, Deus trabalhava. E não apenas na circunstância externa. Mas dentro dela, o ventre ainda estava fechado, mas o coração estava sendo ampliado. A espera não era castigo, era preparação. A escuta espiritual é fruto da permanência. De estar com Deus mesmo quando Ele parece distante, de continuar indo ao templo, de continuar orando com lágrimas, de continuar lendo a palavra,
mesmo quando não se sente nada, Ana poderia ter parado. Poderia ter endurecido o coração, mas escolheu continuar. E no tempo certo, a resposta veio. Depois de anos de oração, Ana teve um filho, Samuel, um menino sensível à voz de Deus. Alguém que aprenderia com a própria mãe o valor de escutar. E o mais impressionante é que, depois de receber o que pediu, Ana não se afastou, ela entregou Samuel ao Senhor, cumprindo o voto que havia feito, porque a fé dela não era baseada apenas em receber, mas em pertencer. A escuta espiritual nasce e cresce nesse ambiente, o da fidelidade diária. Aquele momento em que você escolhe buscar, mesmo sem sentir, aquele instante em que você lê a Bíblia e ora, não porque espera algo imediato, mas porque ama a presença, e é nesse lugar que Deus fala. Se você está orando há muito tempo por algo e ainda não foi respondido, lembre-se de Ana, não pare, não se feche, não se canse de buscar, porque a oração silenciosa, perseverante, sincera, transforma você antes mesmo de transformar a sua realidade. E mais, talvez Deus esteja usando esse tempo para preparar você para algo muito maior do que o que você pediu. Talvez o seu Samuel não seja apenas uma resposta, mas um propósito. Continue orando, continue esperando, continue escutando, porque o silêncio de hoje pode estar gestando o milagre de amanhã. A metáfora do rádio fora de sintonia. Deus nunca parou de transmitir. Você já usou um rádio antigo, daqueles que precisam ser ajustados com precisão até que o som fique limpo. Às vezes, basta um leve movimento no botão para que a estação suma em ruídos, estalos e interferências. O rádio continua ligado. A frequência continua sendo transmitida, mas se a sintonia estiver errada, você não escuta nada. Assim é a nossa vida espiritual. Deus nunca parou de falar. O problema, muitas vezes, está na nossa sintonia. A metáfora do rádio é poderosa porque ilustra como a voz de Deus funciona. Ela está sempre no ar, sempre ativa, sempre transmitindo amor, direção, consolo, correção. Mas se a alma estiver cheia de ruídos, medo, ansiedade, distrações, mágoas, a escuta se perde, o sinal fica fraco, a percepção se embaralha, e começamos a dizer, Deus não está falando comigo. Quando? Na verdade, ele nunca parou. Jesus foi claro ao dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Note que ele não disse que algumas ovelhas ouvem. Ele disse que as suas ovelhas ouvem. O problema é que muitas vezes nos tornamos ovelhas distraídas, ocupadas demais com os barulhos do mundo, queremos ouvir Deus no meio da correria, das notificações, das tarefas acumuladas, mas o som do céu exige atenção, exige afinação. Voltemos à metáfora. Quando você sintoniza um rádio, não é a estação que se aproxima de você. É você que se ajusta à frequência dela. O mesmo acontece com Deus. Ele não precisa gritar para ser ouvido, ele já está falando. Somos nós que precisamos ajustar o coração, alinhar o espírito, limpar os ouvidos internos, e isso começa com disposição. Quais são os ruídos que estão interferindo na sua escuta? Pode ser o excesso de informações. Vivemos em um tempo em que somos bombardeados por vozes o tempo todo, notícias, redes sociais, opiniões, distrações. Tudo isso cria uma nuvem de interferência espiritual. Você lê a Bíblia, mas a mente está em outro lugar. Você ora, mas o coração está inquieto. Resultado: não há escuta, só barulho. Pode ser também o ruído das emoções mal resolvidas, feridas não tratadas, mágoas escondidas. Raiva contra pessoas, decepções com a vida. Tudo isso ocupa espaço na alma e impede a suavidade da voz de Deus de ser percebida. A frequência do céu é sutil, não entra onde já está cheio demais de nós mesmos. E há também o ruído da pressa, queremos respostas rápidas, orações que funcionem como comandos, queremos ouvir Deus no nosso tempo, com o nosso método, no nosso ritmo, mas Deus não se encaixa em fórmulas humanas, ele fala no tempo dele, no jeito dele. E muitas vezes, no silêncio,
Recalibrar a frequência espiritual é voltar à simplicidade. É abrir a palavra com reverência. É sentar em silêncio. É reduzir o barulho. É confessar a confusão interior. É dizer: Senhor, sei que tu estás falando. Ensina-me a ouvir de novo. Essa oração sincera já é um ato de sintonia, já é um movimento de aproximação. Deus fala por meio da natureza, das escrituras, do louvor, da consciência, das pessoas, das circunstâncias, mas só escuta quem está disposto a afinar o coração, só discerne quem aprendeu a desacelerar, só ouve com clareza quem silenciou por dentro. Hoje, talvez você esteja sintonizado em outra frequência. Talvez seu coração esteja captando apenas medo, confusão, pressão, e Deus está ali, transmitindo paz, direção e amor. Mas você precisa ajustar o seu interior. Precisa desligar os ruídos e reconectar-se com a fonte. A boa notícia é que ele nunca parou de transmitir. Ele ainda diz o seu nome, ainda tem respostas, ainda deseja se comunicar com você. E tudo o que ele espera é que você pegue o rádio da sua alma e comece a girar o botão, a fazer pequenos ajustes, a criar tempo, a fazer silêncio, a buscar de verdade. Porque quando você sintoniza, a voz volta, a direção aparece, a presença se manifesta e a vida começa a fazer sentido outra vez. Chegamos ao fim desta jornada e talvez, ao longo desses momentos de reflexão, você tenha se reconhecido em mais de um dos tópicos. Talvez você esteja cansado, talvez tenha se fechado, talvez tenha se acostumado com o silêncio, mas mesmo assim, algo dentro de você ainda sente saudade da voz que um dia já ouviu com clareza. A voz do Pai. Você precisa saber, Deus nunca parou de te chamar, mesmo no silêncio, mesmo quando você se afastou, mesmo quando deixou de esperar, Ele continuou pronunciando seu nome, como quem chama um filho que se perdeu no meio da multidão. A pergunta é: você ainda está disposto a escutar? A fé que permanece viva é a que volta a ouvir, a que se rende, a que se ajoelha não para exigir respostas, mas para se reconectar com a presença. O objetivo de Deus nunca foi apenas te dar direção, mas te manter perto. Intimidade antes de instrução, amor antes de resposta, relacionamento antes de resultado. Talvez você tenha pensado: eu não sei mais escutar. Mas hoje você aprendeu que escutar é algo que pode ser restaurado, que Deus fala nos detalhes, nos pequenos gestos, no silêncio da madrugada, na leitura suave da palavra, que não é preciso o fogo do céu, mas sim um coração disponível. Deus ainda chama, ainda revela, ainda sussurra, ainda fala com quem para ouvir. E talvez essa seja a maior cura que sua alma precisa neste tempo. Recuperar a sensibilidade, reacender o desejo, renovar o ouvido espiritual, não para buscar experiências extraordinárias, mas para voltar a andar com Ele no jardim, como no princípio, em simplicidade. Em comunhão, em escuta, não importa se você se calou por dor, por cansaço, por rotina ou por proteção, o que importa é que Deus está pronto para te escutar de novo e te fazer ouvir. Ele não guarda mágoas, Ele não fechou os céus, Ele continua chamando: Filho, onde você está, não para te condenar, mas para te encontrar. A voz que te chamou lá atrás ainda é a mesma, ainda doce, ainda firme, ainda capaz de te guiar pelas madrugadas confusas e pelas decisões mais difíceis. A voz que consola, que direciona, que acalma, a voz que te conhece pelo nome, que sabe a hora de falar e também a hora de apenas estar presente hoje. Feche os olhos, respire fundo e diga com sinceridade: Senhor, eu quero ouvir de novo, fala comigo, abre meus ouvidos, cura meu coração. Remove os bloqueios, eu quero te escutar. E fique em silêncio, porque talvez, nesse exato momento, Ele esteja dizendo exatamente o que você precisava ouvir. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Você não chegou até aqui por acaso. E a partir de agora, sua escuta espiritual começa a ser restaurada.